Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Patrick Rafael Comparoni, sou servidor da escola e, acompanhado do coordenador do Observatório do Futuro, Leandro Dalolho, tenho o prazer de receber a Fernanda Cade, diretora de Saúde e Assistência Social aqui no nosso TCESP, especialista em bioética, ética médica e direito médico e mestranda em ciências da saúde. A nossa convidada veio falar sobre saúde mental, um tema que é do interesse de toda a organização, seja do setor público, seja da iniciativa privada, porque é um assunto que importa para cada um de nós, para todas as pessoas. Fernanda, seja bem-vinda e obrigado por gravar o Pod Contas. Eu que agradeço o convite. Patrick, eu estou muito feliz de estar aqui podendo falar de um assunto que é um tema que atualmente eu tenho me debruçado muito sobre ele, é um assunto que me traz, eu tenho um carinho muito grande por ele, que é a saúde mental, né? Eu acredito que hoje a saúde mental é um dos pilares que a gente tem, se não for um dos principais, eu acho que é o principal pilar da saúde integral e da longevidade. Principalmente no momento em que a gente vive hoje de tanta interação de inteligência artificial e a interação a interação humana tem ficado tão deixada de lado, a gente precisa estar muito focado em como manter a saúde mental. Leandro, tudo bem por aí? Estou bastante empolgado com esse episódio, imagino que você também. Já passo para você começar a nossa conversa. Com certeza, Patrick. Reforçando as boas-vindas à Fernanda, agradecendo por ter aceito o nosso convite. E realmente hoje saúde mental é algo essencial, algo para a gente discutir, para a gente conversar. E nós que assim acompanhamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, a gente sabe assim da importância da saúde mental para justamente alcançar o bem-estar, a qualidade de vida aí, pregado especialmente aí pelo ODS número 3. Nesse sentido, Fernanda, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse à nossa audiência o que se entende por saúde mental, como distinguir entre problemas ou situações que podem ser considerados normais e transtornos que demandam intervenção médica. O que me preocupa, né, até o motivo de estar fazendo essa pergunta inicial, é que às vezes essa linha me parece um pouco tênue. E as pessoas que precisariam de atendimento médico, muitas vezes sequer buscam ajuda profissional. Então, gostaria de deixar essa pergunta aí para ti, para a gente começar aí a nossa conversa. Certo. Prazer, Leandro, falar com você. Muito bom a gente estar aqui falando sobre esse assunto que é tão importante e realmente a saúde mental, hoje a gente precisa pensar nela como um conjunto, né? É um conjunto. A saúde mental ela está relacionada com o bem-estar emocional, psicológico e também social, ou seja, de que forma essa pessoa tem se relacionado com as pessoas em torno dela, com as pessoas tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, né? Porque a saúde mental, de fato, ela afeta a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente e como a gente age no nosso dia a dia. Então, ela acaba por influenciando a maneira como a gente lida com as situações de estresse, a maneira como a gente lida com as situações de tristeza, de alegria e até como a gente toma as nossas decisões. Ela acaba afetando. Se a gente não está em boa saúde mental, as nossas próprias decisões, e às vezes decisões que a gente precisa tomar no dia a dia que são importantes, acabam sendo influenciadas pelo estado emocional que a gente se encontra. Então, é muito interessante a sua pergunta de como distinguir o que é uma situação normal, o que passa a ser considerado um transtorno mental, né? A gente precisa sempre pensar na resposta que a gente dá ao estresse e de que forma que a gente lida com as situações difíceis do nosso dia a dia, né? Então, quando a gente começar a perceber que está ultrapassando essa linha, que de fato é tênue, a gente precisa buscar auxílio profissional. A gente não pode esperar com que isso se agrave.
Então, existem algumas coisas que a gente pode prestar atenção no nosso dia a dia. Por exemplo, a duração ou persistência. Situações normais, a gente sente tristeza, todos nós. Sentimos tristeza, sentimos ansiedade, a gente se estressa às vezes no trânsito, a gente se estressa em alguma situação do dia a dia. Mas isso, quando a gente, numa situação de normalidade, isso tende a desaparecer rápido, ela não dura por muito tempo. Né? A gente muda o nosso humor de acordo com as circunstâncias, mas a gente consegue retornar ao nosso estado mais equilibrado. Quando a gente está diante já de um transtorno mental, esses sentimentos eles passam a ser mais persistentes, podendo durar semanas, meses, às vezes até anos, até que a pessoa consiga perceber que a resposta dela a esses problemas cotidianos que a gente enfrenta não está sendo, a gente não está conseguindo retornar mais para o lado mais equilibrado. Então, eles não desaparecem por conta própria, como normalmente desapareceria quando a gente está mais equilibrado emocionalmente. A gente tem que prestar atenção na intensidade também, né? Situações normais, as emoções elas são muito proporcionais àquela situação. Então, se eu tive uma perda familiar, eu vou me sentir triste por um tempo. É normal, isso é totalmente normal. Eu tive uma perda financeira, eu vou me sentir triste por um tempo porque eu tive aquela perda financeira. Quando eu preciso me preocupar? Quando isso se torna uma tristeza profunda que me incapacita, que dura muito tempo e que me impede de realizar alguma atividade do meu cotidiano. Quando começar a me limitar, eu preciso prestar atenção. Então, a gente está aqui falando do impacto que tem na vida diária, né? Emoções e comportamentos, eles não devem alterar significativamente a nossa capacidade de fazer coisas diárias, de fazer as nossas atividades que a gente está habituado, como trabalhar, estudar, manter um relacionamento saudável. Né? Quando começa a existir uma interferência muito significativa na nossa vida diária, e a gente começa a ter dificuldade de manter boas relações, de cuidar da gente mesmo, a gente perde essa capacidade e essa vontade de autocuidado, a gente precisa começar a prestar atenção. E eu acho que, finalmente, a gente precisa prestar atenção em sintomas físicos. Por quê? Com o passar do tempo e do sofrimento mental, acaba afetando o nosso físico, né? Então, normalmente, é normal que sintamos dores de cabeça, aí você toma um remédio, ela passa, num dia você tem dor de cabeça, porque você teve um dia mais agitado, dormiu mal, enfim. Agora, quando isso começar a ser persistente, tanto para um lado quanto para o outro. Por exemplo, eu dormia bem, hoje eu durmo de mais ou de menos. Hoje eu como de mais ou de menos. Eu estou perdendo muito peso, eu estou ganhando muito peso. E eu estou tendo dores inexplicáveis que antes eu não tinha e não tenho lesões. E eu tenho uma falta de energia extremada. Ou eu tenho uma energia muito elevada que antes eu também não tinha. Qualquer lado do extremo, a gente precisa prestar atenção e procurar ajuda. Perfeito, Fernando. Eu acho muito legal para a gente começar a conversa, você trazer todas essas informações para a consciência mesmo da nossa audiência e ainda mais de forma bastante didática. Acho que é uma forma bem legal realmente de a gente começar essa conversa. E eu gostei bastante que você chamou atenção para como que a saúde mental ela afeta, por exemplo, a forma como a gente pensa, como a gente, é claro, sobretudo uma questão de transtorno mental, né? Como que a gente pensa, como a gente vai se relacionar com o outro e questões aí até de comportamento, né? Sim. Então agora eu queria saber sobre o impacto disso também no ambiente de trabalho. Então por isso que eu te pergunto, o que você poderia falar do impacto da saúde mental no ambiente de trabalho? E aí, tanto pensando na saúde mental, digamos assim, que está em dia, quanto dos transtornos que acometem, pelo menos, parte das pessoas, né? Tá. A saúde mental, sem dúvida nenhuma, ela acaba impactando o ambiente de trabalho também, porque, veja, a gente passa 1/3 de nossas vidas dentro do trabalho, né, em média. Às vezes, algumas pessoas passam mais tempo do que isso até. E a gente não consegue separar os nossos... Apesar da gente desempenhar muitos papéis na vida, a gente não consegue separá-los de uma forma
total. É claro que eu consigo chegar aqui no trabalho e separar meu lado mãe, que eu sou em casa, mas se eu estou com um problema com o meu filho em casa, inevitavelmente vai afetar o meu dia de trabalho também, porque eu não consigo ser totalmente um ser, esquecer do que eu sou lá fora e pensar só na Fernanda, diretora da DASES. Então, acaba afetando a produtividade, acaba afetando o bem-estar geral, inclusive de quem está em torno, porque quando você não está bem, quem está em torno de você, seus colegas de trabalho vão sentir, muda o clima organizacional e assim, tem também o impacto, quando a gente está bem, o impacto também traz muitos benefícios no ambiente de trabalho, né? Aumenta a produtividade, porque funcionários com uma saúde mental boa tendem a ser mais produtivos, mais eficientes, pois eles se concentram melhor, tomam decisões melhores, mais acertadas, conseguem resolver problemas de maneira mais eficaz, menos sofrida, né? Por consequência, acontece o engajamento e motivação. A boa saúde mental ela está muito relacionada com altos níveis de engajamento e motivação das equipes, né? Os funcionários, quando eles estão motivados, eles tendem a ficar mais satisfeitos com o seu trabalho e, dessa forma, eles acabam por contribuir positivamente, tanto para a equipe quanto para a organização como um todo. E afeta, por consequência, os relacionamentos interpessoais. Funcionários mentalmente saudáveis, geralmente, eles têm maiores habilidades de comunicação e de relacionamento. Eles conseguem colaborar de maneira mais eficaz com os colegas e tem uma coesão melhor da equipe, porque a equipe se entende melhor, pois a comunicação é mais fluida, mais pacífica, mais empática, né? E isso acaba gerando, eu acredito que, criatividade, inovação. Você tem momentos para pensar sobre criar, sobre inovar, sair da caixinha e pensar além daquele seu trabalho diário, que você vem sempre fazendo de uma mesma forma, você consegue propor ideias, propor inovações para a equipe, para a organização como um todo. Por outro lado, quando você está com algum transtorno mental, você está mais ansioso, você está muito estressado, você está com depressão, eles acabam levando a uma diminuição muito significativa da produtividade desse servidor, desse colaborador da empresa. Os funcionários eles têm mais dificuldade de se concentrar, tomam decisões, às vezes não tão acertadas, às vezes sem pensar muito bem no todo, no ambiente, e às vezes eles têm até dificuldade de cumprimento de prazos, né? Acaba por acontecer aumento do absenteísmo e do presenteísmo, que a gente precisa diferenciar isso. O absenteísmo é quando a pessoa ela se ausenta do trabalho, muitas faltas ao trabalho por conta de um problema de saúde. E o presenteísmo, que é o que? O servidor vem para o tribunal, por exemplo, ele vem trabalhar, mas ele senta na estação de trabalho dele e ele não consegue produzir nada praticamente, porque ele não consegue se concentrar, porque ele está com dificuldade, ele está triste, ele não consegue se comunicar com as pessoas. Então, ele está presente, mas não está. Só de corpo ele está presente, né? E isso vai gerando problemas na equipe, né? Gera problema de comunicação, os relacionamentos ficam mais difíceis, as pessoas ficam mais intolerantes. Quem está em sofrimento mental, ela tem uma tendência a ser mais intolerante e acaba por gerar conflitos dentro do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho fica menos colaborativo. Isso, com certeza, acaba gerando um custo para as organizações como um todo, né? Ainda que é um custo indireto e às vezes um pouco difícil de você mensurar, porque de você colocar em número, em dado, acaba gerando uma série de fatores, além do absenteísmo, afastamento de funcionários por licenças médicas, às vezes culmina uma série de licenças médicas que são tiradas e que acaba por culminar até um pedido de aposentadoria por invalidez precoce, que poderia não ter acontecido, despesa médica. Esses colaboradores eles passam a usar mais o plano de saúde, por exemplo, se o plano de saúde é oferecido pela empresa, ele passa a utilizar mais o plano de saúde e isso encarece o plano de saúde para a organização.
porque quanto mais eu utilizo, mais caro esse plano de saúde fica. Não só para a própria organização, mas para os sistemas de saúde, como um todo, tanto o sistema complementar como o público. Quanto mais eu utilizo, mais dificuldade de acesso a população vai tendo. E acaba aumentando a rotatividade de funcionários, eles acabam não ficando muito na organização, acabam pedindo demissão, acabam sendo demitidos, né? Estou falando aí de empresa privada, né? Do setor privado, acaba por acontecer. Então, eu acredito que é muito valioso para uma organização, é um custo que parece um custo, mas na verdade é um investimento, né? Em estratégias para você promover a saúde mental no trabalho, porque todos ganham. A gente passa a ter um ambiente de trabalho mais saudável, a gente pode promover um ambiente positivo, com boa comunicação, em que há um respeito mútuo, e isso tem muito a ver com a sustentabilidade social dessa organização, né? De que forma que essa organização se relaciona tanto internamente quanto no mundo externo. Essa empresa passa a ser mais bem vista para o mundo de fora, os servidores, eles não têm tanta rotatividade, passam a querer trabalhar naquela empresa, porque sabe que aquela empresa tem uma boa reputação em relação à saúde mental e ao bem-estar que ela proporciona para os seus servidores. Então, eu acho que é um componente crucial para todas as organizações focarem na saúde mental no trabalho. Nossa, excelente, Fernanda. São informações aí super importantes. Como cada um tem uma responsabilidade individual, né, de observar esses sinais, esses parâmetros aí que você colocou, como também a gente tem uma influência em relação ao nosso colega, a observar como ele está, se tem, por exemplo, assim, muita variação, né? Uma pessoa que era extrovertida, de uma hora para outra começa a ter um comportamento diferente. E me Sim. parece também que, assim, as lideranças, elas têm um papel fundamental dentro, né, desse contexto todo que você está colocando para a gente. Eu gostaria de te perguntar ou dicas você daria aí aos líderes em relação à saúde mental de suas equipes? Olha, Leandro, é muito importante esse ponto. Você está absolutamente certo. A gente precisa começar a ter uma cultura de promoção de bem-estar de saúde mental pela liderança, né? A liderança, ela exerce um papel fundamental quando a gente fala de saúde mental, de qualidade de vida no trabalho, de bem-estar, de uma forma geral, né? Então, assim, existem algumas coisas que a liderança, algumas dicas, né, que a liderança precisa trabalhar dentro de suas equipes muito forte. Ou seja, primeiro, eu acho, promover de fato um ambiente que seja aberto, acolhedor, inclusivo, né? Eu acho que a gente ainda tem muito estigma, muito preconceito em relação à saúde mental. Muitas pessoas ainda têm medo de falar, eu estou em sofrimento mental, eu estou deprimida, eu estou muito ansiosa, eu não estou... Porque as pessoas, os servidores têm muito medo do que os outros vão pensar, de como vai ser visto, será que eu vou me queimar no trabalho porque eu estou em sofrimento mental? Quando a liderança passa a tratar esse assunto de uma forma mais natural dentro do seu setor, falando, ouvindo seus servidores, deixando-os confortáveis para que eles possam falar sobre as preocupações, sobre os desafios, incentivando uma comunicação aberta, que não seja só de trabalho, de repente um momento semanal, um momento que a equipe se una, não para conversar sobre trabalho, sobre produtividade, mas para falar sobre assuntos, sobre filhos, sobre a vida em casa, sobre seus relacionamentos. Isso vai gerando uma proximidade entre as pessoas e uma possibilidade de que você tem mais facilidade de perceber o seu colega, se o seu colega está bem ou não está, você consegue prestar atenção mais nisso e você consegue ouvi-lo mais e ele se sente mais aberto para falar sobre as coisas. Então, outra coisa que eu acho que a liderança precisa fazer é incentivar que as pessoas que
que sejam identificadas como em algum sofrimento mental, eu não estou nem falando aqui já de um transtorno, mas um sofrimento mental, eu estou muito ansiosa porque eu tenho uma prova para fazer, eu estou muito ansiosa. Oferecer um aconselhamento, incentivar que essa pessoa procure ajuda se ela acha que já passou daquele limite, daquela linha tênue que a gente estava falando antes, encorajar o servidor a procurar ajuda, né? Sem estigmatizá-los, sem nenhum pré-julgamento, porque isso faz toda a diferença, eu acho. Quando a gente sente que uma liderança está do nosso lado nesse sentido, faz toda a diferença para que os outros que estão do nosso lado também possam se abrir e dizer livremente. A gente precisa tornar o assunto saúde mental comum. Como a gente fala, estou com dor de cabeça, como a gente fala, nossa, hoje eu estou com enjoo, não estou me sentindo muito bem, eu estou com a pressão alta. A gente tem que tornar isso normal. Nossa, eu estou deprimido mesmo. E tá tudo bem, né? A gente precisa tratar isso como tudo bem. E, além disso, eu acho que a liderança ela tem que ser um modelo, né? Eu acho que quando a gente assume o papel de liderança, a gente tem que ser um modelo. Então, ela precisa demonstrar um equilíbrio ou seja, estimulando comportamentos saudáveis. Então, assim, trazer um equilíbrio entre a vida de trabalho e a vida pessoal, demonstrando que você consegue gerenciar de maneira eficaz trabalho e família, não só foco muito no trabalho, porque isso acaba gerando também pode gerar uma dificuldade dos outros a lidarem com isso nas suas próprias vidas, né? Mostrar que você cuida da sua saúde mental sem nenhum estigma, sem nenhuma preocupação e que tá tudo bem. Então, eu acho que a gente... aí vem as coisas no sentido de gestão de pessoas mesmo, né? De você reconhecer, apreciar o trabalho em equipe, trazer feedback construtivo, exercer uma comunicação não violenta com os seus colaboradores. E principalmente agora, eu acho que o que a gente precisa ter dentro dos nossos setores, dentro das nossas divisões, é um plano de ação para crises, ou seja, a gente precisa saber o que fazer quando identificar uma pessoa que está em sofrimento mental e saber como encaminhar, para onde encaminhar, de que forma abordar essa pessoa, né? Isso é até um dos meus projetos do coração aqui no tribunal, que é a Brigada de Emergência em Saúde Mental, que vai falar exatamente sobre isso, né? Como que a gente, e não só das lideranças, mas de todos os nossos pares aqui, de todos os nossos colegas, é saber identificar, saber como a gente vai abordar essa pessoa, saber o que a gente vai dizer para ela, o que a gente deve ou não dizer, como trazer essa pessoa para junto da gente e saber encaminhar quando necessário e se necessário. Então, eu acho que basicamente isso. Eu acho que quando a gente cria uma cultura interna de apoio, oferecendo recursos adequados, demonstrando comportamento saudável, a gente consegue garantir um ambiente mais saudável sob todo ponto de vista, tanto físico quanto mental. Muito boas essas dicas para as lideranças, Fernanda. E no final da sua fala, você já trouxe o assunto um pouco para a questão institucional, e eu queria te perguntar, então, a nível institucional, o que pode ser feito para cuidar da saúde mental dos profissionais de uma organização? É essencial que a instituição esteja envolvida nisso, realmente, né? A gente precisa que a instituição esteja envolvida, preocupada, e que realmente implemente estratégias, que isso tem que estar dentro do planejamento estratégico mesmo, né, Leandro? A gente até vem conversando sobre isso em alguns momentos. Tem que estar no planejamento estratégico a previsão de políticas de bem-estar dos servidores, dos colaboradores como um todo, não só os servidores, mas todo mundo, os estagiários, terceirizados que trabalham aqui dentro do Tribunal de Contas, né? Eu acho que a gente precisa primeiro desenvolver políticas de saúde. Por exemplo, aqui a gente está falando de saúde mental, políticas de saúde mental. Precisa ter uma política clara e abrangente sobre a saúde mental e os compromissos da organização em relação ao bem-estar mental de todos os servidores.
com diretrizes muito claras de como lidar com questões de saúde mental, procedimentos para buscar ajuda, quais são os recursos disponíveis, né? Precisa que parta de cima para baixo a educação e a conscientização, com campanhas sobre saúde mental, educação dos funcionários em relação à importância do bem-estar mental, porque isso ajuda a reduzir o estigma. Quando a gente percebe que a organização está envolvida nisso, o estigma ele vai diminuindo, esse preconceito sobre a saúde mental, sobre o transtorno mental, sobre as nossas próprias emoções, ele vai diminuindo, a gente para de ter medo de sentir. Hoje as pessoas têm medo de sentir porque têm medo do que os outros vão pensar sobre esses sentimentos ruins que estão aqui comigo. E não pode ser assim. A gente precisa tratar isso com uma naturalidade, tratar isso sem estigmatizar a pessoa, sem tratá-la como aquela desequilibrada, não pode mais ter esse tipo de discurso. Né? A sociedade hoje acho que não permite mais esse tipo de discurso. A saúde mental está muito em voga. Eu acho que justamente por isso a gente precisa falar, planejar sobre saúde mental, para que ela se torne cada vez mais comum, para que ela isso vai estar no nosso dia a dia, isso precisa estar no nosso dia, né? Então, a empresa, a instituição, o órgão público precisa criar um ambiente de trabalho que promova essa inclusão, que promova o respeito, que promova a empatia, a colaboração, que incentive uma comunicação aberta e não violenta entre as pessoas, que incentive a participação em atividades de bem-estar, tanto físico quanto mental, e que ofereça suporte profissional. Né? Eu acho que o tribunal, nesse aspecto, o tribunal tem uma arma muito poderosa que é a DASAS. A gente tem profissionais super capacitados e a gente oferece esse suporte profissional para os servidores. Os servidores precisam conhecer mais, precisam confiar mais e precisam vir, realmente, porque a gente pode oferecer esse suporte, né? Nós somos um pilar essencial na saúde do servidor público, do Tribunal de Contas. E com isso, a gente precisa também fazer algumas avaliações regulares sobre saúde mental. A gente não pode só instituir os programas, planejar e deixar acontecer, não. Precisa ter uma avaliação e uma reavaliação desses programas, com avaliação dos resultados, o quanto isso está gerando de resultado, o quanto isso está diminuindo o absenteísmo, os afastamentos de servidores, o quanto isso está aumentando a produtividade das pessoas, e o quanto as pessoas hoje trabalham mais felizes dentro da organização. Eu acho que isso é um parâmetro muito relevante. O quanto as pessoas estão vindo trabalhar de forma mais leve e mais feliz, porque confiam na instituição que elas trabalham. Excelente, Fernanda. Esse indicador realmente é fundamental. Acho que é a maior eficiência e efetividade que a gente vai poder alcançar um dia, e isso vai acabar retornando para a sociedade, para todo mundo, da melhor maneira possível. Agradeço Leandro, muito mesmo. Inclusive, isso é tão importante hoje em dia, né? A saúde mental está tão em voga, principalmente dentro do planejamento das empresas. Nesse ano aqui, foi promulgada uma lei que dá uma certificação de saúde mental no trabalho, é a Lei 14831 de 2024. Ela introduz uma certificação para empresas que implementam políticas e práticas que sejam eficazes na promoção de saúde mental no ambiente de trabalho. Existem alguns critérios dessa certificação e esses critérios eles estão muito atrelados às estratégias institucionais da empresa. Então, para ter essa certificação, as empresas precisam desenvolver políticas de saúde mental, políticas que sejam muito claras, que essas políticas e programas sejam monitorados e avaliados constantemente, precisam estar dentro desses padrões para certificação, precisa ter treinamento, educação sobre o assunto, precisa demonstrar que há um engajamento da liderança, e claro que sempre com uma comunicação transparente sobre esses dados, né? Então, eu acho que essa lei ela já demonstra a importância que isso passa a ter
para dentro das organizações como um todo, né? E que isso deve ser um assunto do planejamento estratégico. Perfeito, Fernanda. A gente poderia conversar mais horas e horas aqui sobre esse tema, Sim. mas a gente precisa finalizar. Então, gostaria de pedir aí que você deixasse uma mensagem final aí para a audiência que nos acompanha sobre esse tema tão importante. Aí, o que eu poderia dizer? Eu diria que a saúde mental, eu acho, ela não é um capricho, não é um luxo você ter saúde mental, né? Assim como a gente cuida e sempre teve a cultura de cuidar da saúde física, a gente precisa também cuidar das nossas emoções. Eu quero dizer para todo mundo que está nos ouvindo que sentir-se ansioso, sentir-se estressado, sobrecarregado, não é um sinal de fraqueza. É um sinal que todos nós somos seres humanos. E ser humano significa sentir e significa precisar de ajuda de vez em quando. Então, eu quero que todos aqui saibam, não há vergonha em pedir ajuda. Na verdade, eu acho que pedir ajuda é um ato de coragem que a gente tem. Quando a gente pede ajuda, é um ato de coragem. É a gente reconhecer que para que a gente possa ser a nossa melhor versão, tanto na nossa vida privada quanto na nossa vida profissional, a gente precisa cuidar de nós mesmos em primeiro lugar. Então, é algo que a gente merece e se a gente cuidar da gente mesmo, nossa organização aqui no Tribunal de Contas, a gente também vai estar comprometido a criar um ambiente melhor, mais produtivo, mais uma cultura de paz mesmo. A gente consegue ter uma cultura de paz aqui dentro. Então, é sobre isso que eu quero muito trazer. Cuidar da saúde é uma jornada contínua. A gente tem que todos os dias prestar atenção na gente, prestar atenção em quem está do nosso lado. E eu acho que todos juntos a gente consegue criar um ambiente em que a saúde mental seja valorizada, que todos se sintam apoiados, que todos se sintam capacitados para alcançar o potencial máximo que cada um tem. Eu agradeço, Leandro, por você ter me proporcionado esse momento de fala, esse momento de poder falar sobre saúde mental e de poder trazer um pouquinho sobre esse assunto que eu tenho me debruçado tanto e que tem me feito muito feliz. A cada mudança que eu percebo no nosso dia a dia, eu tenho ficado muito feliz com todas as mudanças. Tenho certeza que eu, o Patrick, todos fomos realmente assim agraciados por essa conversa que, né, tá meia horinha, mas que realmente vai continuar trazendo muitos Sim. frutos dentro e fora do tribunal. Muito obrigado, Fernanda, muito obrigado, Patrick, toda a escola, toda a equipe aí da Escola de Contas e a todos que nos acompanham, que possam continuar esse diálogo conosco por meio das redes sociais, acompanhando esse episódio, divulgando esse e outros conteúdos tão importantes aí para cada um de nós servidores e sociedade como um todo. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro.